E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo discutindo política. Hoje então nós vamos para a aula para entender um pouquinho sobre a República de Platão. Mas antes que a gente vá para essa aula, só avisando a vocês que amanhã é o prazo, amanhã encerra o prazo para vocês me entregarem lá os trabalhos de filosofia, tá? Meio-dia eu encerro e não vou dar mais prazo. Então dê um bom tempo para vocês já, façam até amanhã, tá? Caprichem lá, que amanhã meio-dia eu fecho lá o recebimento e não aceitarei mais depois, ok? Então, para quem não lembrava, amanhã tem que entregar as 2 notas de filosofia que estão naquele link que eu enviei para vocês semana passada. Beleza, então, vamos para a nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos aí. Espero que todos vocês estejam bem para essa aula. Espero que estejam gostando das lives. Assim que der, eu farei minha live. Tentarei fazer semana que vem, tá? Para conversar com vocês um pouquinho, para revê-los. Beleza? Bom, então hoje a nossa aula, né? Nós vamos voltar lá no passado e vamos entender a República de Platão, ok? Ali ao fundo há uma imagem de uma cidade utópica do futuro, né? A utopia sempre fez parte da humanidade e sempre fará. Ok, vamos caminhando então lá para nosso próximo slide. Antes de a gente ir lá para o Platão, eu vou começar aqui com uma frase, com um texto, com uma fala do Goebbels no jornal Der Angriff Munich, né? Em que ele escreveu um artigo em 1928. Então vamos lá, o que nós vimos fazer no Reichstag? O Reichstag era o parlamento alemão. Então o próprio Goebbels, né, que era o ministro da propaganda, falou: nós somos um partido antiparlamentar. Temos excelentes razões para rejeitar a Constituição de Weimar. Essa Constituição de Weimar é o seguinte: quando a Alemanha foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, então acabou a monarquia, a Alemanha tornou-se uma república e estabeleceu uma constituição nova que foi construída na cidade de Weimar. Ok? Então ele fala, rejeitamos a Constituição de Weimar e as instituições republicanas que ela implica. Somos adversários da democracia desnaturada que coloca no mesmo saco o inteligente e o idiota, o trabalhador e o preguiçoso. Ingressamos no Reichstag para obter no arsenal da democracia as armas que ela possui. Ocuparemos as cadeiras do Reichstag, do parlamento alemão, né, para paralisar a ideologia weimariana com seu próprio apoio. Para nós, qualquer meio é bom, desde que revolucione o atual estado de coisas. Veja então aí que o Goebbels, ali em 28, no século XX, faz uma crítica à democracia, porque ela mistura inteligentes e idiotas, e que eles então, os nazistas, vão utilizar as regras da democracia para destruir a própria democracia. Então aí o Goebbels está fazendo uma crítica à democracia e defendendo a instauração de um novo estado de coisas, da construção de uma nova sociedade, que seria então o Terceiro Reich, comandado pelo Hitler. Era a utopia dos nazistas, era construir uma sociedade ao molde como eles imaginavam o mundo, ok? Então, por que eu fiz isso? Porque nos próximos slides eu vou mostrar para vocês que isso é muito platônico, que o platônico também, o Platão também fez uma crítica à democracia. Ele também não gostava da democracia, né? Na república que o Platão imaginou, não haveria a democracia, e nós, mais à frente, vamos então entender o porquê, ok? Vamos lá então. Então o Platão, se vocês lembram, ele foi aluno do Sócrates, né? E o Platão viu a cidade de Atenas condenando o Sócrates à morte lá no Tribunal de 500. Dos 500. Quando o Sócrates foi condenado à morte, a cidade de Atenas estava no auge da democracia. Então percebam só, né? O Platão era aluno do Sócrates, gostava do mestre dele e viu a democracia ateniense condenando um grande filósofo à morte. E aí então o Platão tem aí como obras principais a República, que é o livro mais famoso dele, né? No livro 7º está lá a alegoria da caverna, o mito da caverna, e no livro 8, né, que equivale ao capítulo 8, está lá as críticas do Platão à democracia. O Banquete também é uma obra interessante que fala sobre o amor, ok? As formas de amor,
No livro A Apologia de Sócrates, ele faz então a defesa do Sócrates. E no Fédon, o Platão fala sobre a imortalidade da alma. O Platão escreveu muito mais obras, mas eu coloquei para vocês aqui só algumas principais para vocês terem aí uma ideia. O que nos interessa hoje ali é a obra A República do Platão. Ok? Então, o que é essa república aí? Essa república do Platão, ela é um estado ideal. Ela foi imaginada pelo Platão nessa obra dele, A República. O tempo todo, então, ele está descrevendo como funciona uma cidade, como funciona um estado ideal. Então, nunca foi implantado. Por isso dizemos, então, que é ideal. Ele até tentou implantar. Quando Sócrates morreu, né, os amigos do Platão, ou quando Sócrates cometeu suicídio tomando lá a cicuta, os amigos do Platão disseram que não era bom ele ficar em Atenas, porque ele também poderia ser levado ao tribunal. Então o Platão saiu de Atenas e foi fazer uma viagem pelo mundo. Alguns dizem que ele foi para o Egito, ele chegou aí para a Itália, e um rei convidou ele a tentar instalar o estado ideal. Ele não conseguiu fazer a instalação desse estado ideal. Ele voltou para Atenas e construiu lá uma escola chamada a Academia. Então essa sociedade, esse estado ideal, a República de Platão, ele apenas imaginou, apenas foram as ideias do Platão, né? Então esse estado do Platão, ele deveria haver harmonia, seria uma sociedade harmônica, pois ali haveria justiça. Percebam só, desde o mundo antigo, os filósofos já sabem que estados que não há justiça, não há harmonia. Então há uma relação entre harmonia, né, uma sociedade harmônica, e justiça. Sociedades injustas não são harmônicas, ok? Então, por nunca ter existido, nós afirmamos então que é uma utopia. A palavra u significa não e topos, lugar. Então, uma utopia é um lugar que não existe, é um sonho impossível, é um lugar impossível de ser alcançado. No século XVI, por exemplo, o Thomas Moros escreveu um livro chamado A Utopia, e nesse livro aí então o Thomas Moros escreveu uma sociedade ideal. Era uma ilha onde tudo era perfeito, onde todos eram felizes, ok? E mais à frente eu enviarei para vocês um textinho para vocês lerem, para vocês entenderem como que é essa utopia. Como o Thomas Moros não explicou onde era essa ilha perfeita aí, né? Então chamaram de utopia, um lugar que não existe, ok? Só estava também nas ideias do Thomas Moros. Percebam que ao longo da história da humanidade, né, os homens sempre vão criando utopias, sempre vão imaginando sociedades que funcionam de modo perfeito, ok? Então a utopia é um sonho impossível, é um lugar que não existe. Então a República do Platão, ela não existiu. Ela ficou apenas na ideia dele, mas serviu de modelo, né? Quando o Hitler imaginou a sociedade nazista, né, o mundo nazista, o Terceiro Reich, também era uma utopia. Quando Stalin imaginou lá, quando os bolcheviques fizeram a revolução socialista, também imaginaram uma utopia, uma sociedade onde era perfeito. As pessoas de esquerda têm sua utopia, as pessoas de direita têm a sua utopia, todo mundo tem a sua utopia, né? Um lugar onde tudo será perfeito, tudo será harmônico, né? Que está na nossa ideia, nos nossos sonhos aí, ok? Como está organizada? Como esta sociedade está organizada? Então, o primeiro princípio, tá? As pessoas são naturalmente, olha só o termo ali, ó, as pessoas são naturalmente diferentes e por isso devem ocupar diferentes espaços na sociedade. Então, o segundo princípio é o seguinte, é o processo educativo que vai definir quem ocupará qual espaço, quem vai ser trabalhador, quem vai ser guerreiro ou quem vai ser o governante. Então, deste modo, né, através de um processo educativo, as crianças entram na escola, não é a família que educa, segundo Platão, ele falava isso aí já. Quem vai educar é o Estado, as crianças receberão uma educação, e até uma etapa, então, na primeira etapa é o seguinte, todo mundo estuda ali. Quem não passar para a segunda etapa, já fica lá na classe dos trabalhadores. Quem passar para a segunda etapa, beleza. Então tem a segunda etapa lá, todos estudam. Quem não passar para a terceira etapa, vai ficar como militar, como guerreiro. E quem passar para a terceira etapa no processo educativo, vai então governar a sociedade. Reparem só, a gente pode comparar isso aí ao ensino fundamental, ensino médio e o curso superior, né? Quanto mais degraus você sobe no processo educativo, melhores espaços você ocupa na sociedade, ok? Então vamos continuar ali, né? Então, segundo Platão, como é que vai definir isso aí?
as pessoas nascem naturalmente diferentes. Então a nossa alma, ela é tripartida. Então nós temos ali a parte da nossa alma que é racional, a parte que é irascível e a parte que é concupiscível. Então aquelas pessoas em que a alma concupiscível é mais forte, qual é a característica da alma concupiscível? É a temperança. Mas eu tenho um problema com essa parte da alma aí. Lá embaixo, gente, olha lá embaixo ali, tá? Tem um problema com a parte concupiscível da alma. Qual que é o problema? Essa parte concupiscível aí, ela facilmente se submete às paixões cegas. Então aquela pessoa, né, todos nós temos essas três partes na alma aí, ok? Mas a parte que domina a gente vai definir quem nós somos. Então aquelas pessoas que são dominadas pela parte concupiscível da alma, elas facilmente se entregam às paixões. Então essas pessoas aí, segundo Platão, elas nasceram para serem trabalhadoras ou para serem escravas, ok? Beleza? Então aquelas pessoas que se dominam pelas paixões vão ser trabalhadoras. E aí tem a parte irascível da alma, é aquela que se ira, né? A virtude ali é a coragem. Então quem é dominado por essa parte aí da alma, então nasceu para ser guerreiro. E quem tem a parte racional mais desenvolvida que as outras partes, que é a parte irascível e que é a parte concupiscível, essa pessoa então ela tem a virtude da sabedoria. E se ela tem a virtude da sabedoria, ela então nasceu para governar. Então, segundo Platão, quem tem que governar a sociedade são os filósofos, ok? Eles que têm a virtude da sabedoria e eles, filósofos, então, que conseguem implantar a justiça. Então, repare aí, cada pessoa, então, naturalmente, segundo Platão, nasce aí com uma característica diferente, com uma virtude diferente, e é essa virtude diferente que vai determinar o seu espaço na sociedade. Vocês aí são o quê? Vocês são dominados mais pela parte racional, pela parte irascível ou pela parte concupiscível? Como é que vocês se veem nessa sociedade ideal do Platão aí? Onde é que vocês estariam se vocês estivessem vivendo num mundo imaginado pelo Platão? Vocês fariam parte da classe dos governantes, das classes dos guerreiros ou da classe dos trabalhadores? Onde é que vocês estariam? Beleza, galera? Pensem aí e respondam para vocês mesmos, tá? Pensem aí onde é que vocês estariam nessa sociedade do Platão aí, ok? Caminhando então lá. Então, baseado nisso, o Platão faz uma crítica à democracia. Vamos então ali entender o que é democracia. A palavra democracia vem da junção de demos mais kratos. Demos quer dizer povo, maioria ou muitos. Agora voltemos então na imagem lá, e kratos, governo. Então voltemos aqui na imagem. Então o povo aqui, ó, vai estar na parte concupiscível, né? E o povo, segundo Platão, então, essa maioria aí facilmente se submete a paixões cegas. Perceberam então a crítica que o Platão faz à democracia? Então, para o Platão, para o Platão, a democracia é quase a pior forma de governo. Há uma pior que a democracia. Então, segundo Platão, na democracia há espaço para os demagogos. O que são demagogos? São líderes que enganam o povo e que desvirtuam a realidade. Para enganar o povo, eles criam uma realidade, inventam coisas e assim conseguem conduzir o povo até as ideias deles. Então, por isso que o Platão é contra a democracia. Ok? Porque já que as massas se entregam facilmente às paixões fáceis, é fácil então na democracia, já que todos podem falar, no meio do povão ali pode surgir um demagogo, que é um líder que engana, né, um mentiroso, ele não é um filósofo, ele tem o poder da oratória, mas ele mente, ele desvirtua a realidade, então o povo segue esse demagogo. E esse demagogo então, usando a democracia, ele acaba por degenerar a democracia para a pior forma de governo que existe, que é a tirania. Então percebam só, é a democracia que vai abrir espaço para a tirania. E qual é a característica da tirania? É o governo de um só, que é de modo violento, ok? Só para abrir aqui um parênteses, a palavra líderes ali ficou sem acento, porque o PowerPoint tirou e eu não vi a hora que eu digitei, ok? Mas tem acento em líderes, eu odeio quando fica sem acento, um erro português no negócio ali. Então percebam só, ok? Então é essa a crítica então
que o Platão fará a democracia, já que é o governo de muitos, e esses muitos aí no processo educativo ficaram lá atrás, porque eles não têm sabedoria, não têm a coragem, né? Eles se entregam facilmente às paixões, então a democracia é ruim, ok? Vamos entender mais à frente um pouquinho aqui essa questão. Então tá ali, ó, degeneração dos governos segundo o Platão. O que é degenerar? Degenerar é corromper, é estragar, tá? Ok? Então qual que é o regime político ideal ali, né? O que mais vale para o Platão? É a monarquia ou aristocracia. Essa monarquia então aí pode ser um filósofo governando, ou aristocracia. A palavra aristocracia significa governo dos melhores. Então para o Platão, os melhores são os filósofos. Pode ser então um filósofo governando, ou pode ser alguns filósofos governando, desde que sejam filósofos, ok? Então os filósofos têm sabedoria, são equilibrados e vão implantar a justiça na sociedade. A timocracia então, que é o dos guerreiros ali, né? É um governo que preza as honras, ela é ambiciosa, tem esse defeito aí. A oligarquia é um grupo de pessoas que preza as riquezas, são avarentos, só pensam neles. E a democracia, então, é o governo da maioria. Percebam só, então, do maior, do melhor para o pior, ok? Então, a democracia é um governo da maioria onde há muita liberdade, ok? É excessivamente liberal. E essa liberdade excessiva, então, aí, vai permitir, então, que surja a pior forma de governo, então, que é a tirania, que é o governo de um só por meio da força, e esse governo ele é violento. Então está aí a crítica que o Platão faz à democracia. Pessoas que não entendem de política, que no caso são a maioria, né, passam a decidir os rumos da cidade, e essas pessoas não têm conhecimento para implantar uma sociedade justa. Então se você coloca alguém lá, do trabalhador, para governar, então você está corrompendo a natureza. Quem nasceu para trabalhar não pode governar. Quem nasceu para ser guerreiro não pode governar, porque não vai implantar uma sociedade justa. Quem tem que governar são os filósofos. O próprio Platão falou, ou os reis se colocam, ou os reis se postam a filosofar, ou então que os filósofos se tornem reis e estabeleçam e criem uma sociedade que seja justa, ok? Então ele vai condenar a democracia por isso aí. A mesma condenação que o Goebbels fez à democracia, por misturar o inteligente e o idiota, o Platão agora também já fazia lá no século V a.C. Então como é a cidade justa para o Platão? É aquela onde os filósofos governam, que é a sofocracia, é o governo dos sábios. É onde os guerreiros lutam e defendem a cidade. E onde os trabalhadores produzem os bens que são necessários à existência de todos. Reparem que na Idade Média também tivemos essa concepção, né? Lá no topo o clero, lá embaixo a nobreza e embaixo os servos. Uma sociedade tripartida, como Platão também havia imaginado. Então a concepção de justiça para o Platão é isso aí, ó. Justiça é cada um cumprir a função a que foi destinado pela natureza. Se houver uma mistura aí, se as pessoas confundirem as coisas, se um trabalhador passar a governar, então essa sociedade não vai ser justa e ela não será harmônica segundo o Platão. Ok? Então ele faz, por isso que ele está então condenando a democracia. Então, galera, espero que tenham gostado da aula. Encerramos aqui por hoje. Na próxima aula a gente vai continuar um pouquinho do Aristóteles, que também vai falar aí sobre as formas de governo boas e ruins, e como se deve organizar uma sociedade, e veremos a diferença dele em relação ao mestre Platão, ok? Tudo de bom para vocês, até a próxima, valeu galera!